Beleza, gurizada? Hoje vamos continuar aqui com o nosso módulo de física quântica. E hoje, meus queridos e amados, nós vamos estudar simplesmente o que nós chamamos de espectroscopia e o átomo de Bohr. Inclusive esse desenho aqui representa muito bem, né? É o seguinte, antes do Bohr, que foi um físico, o átomo ele era baseado no modelo de Dalton, mais ou menos ali em 1808, em que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, e é isso, sólida, e é beleza, o átomo é isso, é a menor parte da matéria, ninguém pode dividir o átomo. Porém, o Bohr, né, depois de alguns experimentos, inclusive usando folhas de ouro, partículas alfa, ele desenvolveu o seu próprio modelo atômico, que nós vamos ver um pouco daqui para frente. Mas ele partiu de uma premissa que nós vamos ver agora. Que é o seguinte, cara. Imagina que você tem um sólido, beleza? Você tem o seu sólidozinho aqui, ó, por exemplo. Você tem esse sólido, cara. E este sólido, ele tá emitindo radiação, certo? Lembra que a gente viu que quando um corpo, por exemplo, tá aquecido, ele vai emitir radiação, mas também dependendo do corpo, ele pode emitir em diversas faixas, né? Em diversas frequências essa radiação. E o sólido, cara, ele tem uma faixa de emissão, né? Por exemplo, que nem vocês estão vendo aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo e roxo. E o sólido tem uma faixa de emissão de radiação contínua. Ou seja, ele vai emitir radiação em todas as frequências, certo? Em todos os comprimentos de onda, tá aqui do lado, se você pode ver. Então, desde o vermelho até o ultravioleta, né? E claro, antes do infravermelho, depois do ultravioleta, dependendo do sólido, ele vai emitir essa radiação. Então ele emite num espectro que chamamos de contínuo, ou seja, ele emite em uma faixa de radiação, numa frequência que pode, que nem eu falei, ir desde das ondas de rádio até raios gama, dependendo de qual for esse sólido. Então tá aí, o sólido emitindo radiação, se você passar por um prisma, você consegue dividir. Você vê que essa radiação, na verdade, ela passa por todos os espectros eletromagnéticos. Diferente, por exemplo, quando você vê isso num gás. No caso do Bohr, ele pegou um gás de hidrogênio, uma cápsula de gás de hidrogênio, uma lâmpada de hidrogênio, né, que a gente chama, e viu, cara, que quando esse átomo estava emitindo a sua radiaçãozinha aqui, quando ele passava essa radiação, essa emissão, por um prisma, assim como está aqui no meio, esse prisma azulzinho aqui, ele percebeu uma coisa um pouco diferente. Ele percebeu que, por exemplo, a radiação que vinha do hidrogênio, ela estava sendo emitida, estava sendo gravada, né, vamos dizer assim, capturada em certas faixas de frequência, em certos comprimentos de onda. Ou seja, o gás de hidrogênio ele não estava emitindo radiação com um espectro contínuo, ou seja, não estava emitindo em todas as faixas de comprimento de onda e de frequência. Na verdade, era bem específico, né? Quando você colocava uma plaquinha para poder detectar quais as frequências em que ele estava sendo emitido, essa radiação estava sendo emitida em frequências específicas. É o que nós chamamos de espectro discreto, né? Tem aquela ideia de novo de discreto de física quântica, que são números inteiros. Certo? Então não era contínuo, como a gente já discutiu, que é uma grandeza contínua ou que é uma grandeza discreta, mas na verdade ele estava emitindo em certas frequências específicas, como eu marquei aqui, né? Por exemplo, o verde, o azul e o roxo, e o violeta. Beleza? Então essa foi uma das observações do Bohr. Ele percebeu que os gases eles estavam emitindo em frequências específicas. Eles tinham um espectro de emissão discreto, de números quânticos, certo? Números exatos, números que não são quebrados. Beleza. Então vamos lá. Na teoria clássica, né, antes da teoria quântica, eu quero dizer, as cargas aceleradas, elas emitem radiação. Isso aqui a gente já sabe disso. Quando uma carga está acelerada, ela está emitindo radiação eletromagnética, certo? Pensa, por exemplo, nas carguinhas dentro de um fio. Quando você liga o fio na tensão, você vai ter uma corrente elétrica naquele fio. E aquelas carguinhas vão entrar em movimento devido à força elétrica do campo elétrico. E essa aceleração causada por essa força faz com que
essas cargas, né, esses elétrons, eles emitem radiação eletromagnética em forma de campo eletromagnético, certo? Tanto que se você pegar um multímetro, você pode medir esse campo eletromagnético, né? Tem aqueles multímetros bem grandão, assim, que você consegue abraçar o fio e ele mede o campo eletromagnético. Então, isso a gente já sabe, da teoria clássica, as cargas aceleradas elas vão emitir radiação. O problema é que, por esta causa, né, por esta causa, a consequência seria o quê? Seria que nenhum átomo seria estável no seu núcleo. Uai, como assim? Então o Bohr foi o cara que fez aquele experimento, certo? E descobriu que o átomo, na verdade, era formado por um núcleo que era feito de prótons e nêutrons e que tinha elétrons orbitando eles, certo? Você provavelmente deve ter visto isso em química, os modelos atômicos. Mas basicamente, né, esse que era o modelo de Bohr, que é o modelo que a gente chama de... tipo um modelo solar, né, que lembra muito um sistema solar, um sistema de órbitas, esse é o nome, né? É um modelo orbital. Você tem um núcleo no meio, positivo, né, formado de nêutrons e prótons, e em volta do núcleo você tem os elétrons orbitando em certas camadas. Lembra? Camada de valência, essas coisas. Então por que nenhum átomo seria estável? Porque pensa aqui, cara, você tem o seu eletrãozinho, né, andando aqui na sua órbita, como você tá vendo aí que eu tô fazendo, né? Você esperaria que ele andasse nessa órbita circular, por exemplo. Só que aí que tá, cara, o núcleo, se você olhar aqui no meio, né, o nosso núcleo, ele vai fazer uma força nesse elétron de atração. Por quê? Porque o núcleo é positivo, cara. Você tem prótons e nêutrons. Então esses prótons vão querer atrair esse elétron, certo? Fazer com que esse elétron venha mais próximo do núcleo. Da mesma maneira, o elétron, ele vai atrair o núcleo para si. Então você vai ter uma força de atração ali entre o núcleo e o elétron. E qual é o problema disso, cara? O problema disso é que o núcleo não seria estável. Porque o núcleo vai puxando o elétron aqui, meu filho. Quer ver, ó? De azul. Tá aqui, ó. O núcleo vai puxando o elétron e vai ter uma hora, filhão, que ele vai, ó, vral. Certo? Então ele tá vindo aqui, ó, e a força elétrica vai sendo forte, vai aumentando até que o elétron, cai no núcleo. E acabaria com o núcleo, certo? Você aniquilaria ali os prótons e os elétrons. Então o núcleo, classicamente, né, cara, querendo dizer, na verdade ele não deveria ser estável. Mas ele é. Como você sabe que o núcleo é estável? Uai, olha pra você e olha pra mim. Nós estamos aqui, nosso corpo tá aqui. Nós temos matéria, temos a parede, temos as coisas, essa caneta que eu tô segurando. Então o núcleo ele é estável, ele consegue formar estruturas atômicas e moléculas, enfim. Então, alguma coisa estava dando pau, de novo, né? A física quântica estava dando pau. Ou melhor, a física clássica estava dando pau, não estava dando certo. Alguma coisa estava errada e precisava ser corrigida. E é então que vem a teoria quântica do Bohr. E diz o seguinte: o elétron ele não pode estar em qualquer órbita. O elétron não pode estar em qualquer lugar. Os estados são quantizados, aí que vem a ideia dos números quânticos, ou seja, os estados eles têm números específicos. Como assim? Numa dada órbita, estado estacionário, a energia do elétron é fixa e ele não emite radiação. Então, diferente do que nós achávamos na física clássica, quando o elétron está numa camada específica, quantizada, né, ou seja, ele só pode estar em camadas cujos números sejam múltiplos de um número inteiro, certo? Isso é ser quantizado. Quando ele está numa dada órbita, em uma dessas camadas, né? A gente vai ver o desenho um pouco mais pra frente. Ele está no estado que a gente chama de estacionário, ou seja, não tem nenhuma força atuando. Ele está num estado ali de energia fixa. E nesse estado ele não emite radiação. Ele mantém o seu movimento, mas é um movimento circular uniforme. Lembra do movimento circular uniforme? Embora ele esteja girando ali, não tem nenhuma força que acelere aquele elétron. Mas você deve imaginar, né, por exemplo, que para aquele elétron ficar em órbita, ele não sair pela tangente, né, tem que ter alguma coisa que faça o papel de força centrípeta, para que aquele elétron mantenha o seu movimento circular. Lembra? A força centrípeta, né, a aceleração centrípeta, ela não aumenta o módulo da velocidade, certo? Ela é radial, ou seja, ela só muda a direção do movimento. Então o elétron, segundo o Bohr, né, na sua teoria quantizada, não precisa de uma força para que faça com que ele fique rodando no núcleo e aumente a sua velocidade, ou seja, ele vai emitindo radiação conforme ele anda. Na verdade, o que ele está dizendo é o contrário disso, que numa dada órbita estacionária,
né, onde você não tem forças atuando naquele elétron, a energia do elétron é fixa e ele não está emitindo radiação, ou seja, ele não está perdendo radiação, certo? E isso, né, é mais ou menos o que eu estou desenhando aqui para vocês verem. Então vamos supor aqui, ó, o nosso elétron de novo, né, tá rodando aqui numa dada órbita. Então perceba, eu tenho a órbita de número 1, de número 2 e de número 3. Essas órbitas, elas são o quê? São quantizadas, certo? São órbitas que são múltiplas de um número inteiro. Então, o que ele diz é que o elétron, quando ele está andando numa certa órbita, que nem essa daqui que eu desenhei, ele não está emitindo radiação, não tem uma força que faça com que ele acelere naquela órbita e emita radiação. Diferente disso, existe uma força, sim, centrípeta, que faz com que o elétron mantenha o seu movimento. E que ele não faça, por exemplo, isso daqui, ó, de sair pela tangente, certo? A gente já sabe disso. Se você tem um movimento circular, se a força centrípeta, né, some, ele tende a sair pela tangente. Então o elétron está aqui, tem um núcleo, ele está assim girando aqui ao redor do núcleo, mas existe uma força centrípeta que faz com que esse elétron, então, mantenha o seu movimento circular uniforme. E quando você não tem força atuando no sistema, não tem torque, por exemplo, não tem nenhum tipo de força atuando, você sabe que o movimento circular ele conserva o momento angular, no caso de ausência de forças externas. Então isso também vai acontecer com o elétron, ele vai estar rodando ali e vai aparecer uma grandeza então que nós chamamos aqui de L, que é o momento angular. Só que perceba, o momento angular ele é quantizado, porque o momento angular ele vai depender da órbita que o elétron está. Então você percebe aqui, né? Quanto maior o n, maior é o momento angular. Então quanto mais longe o elétron está, a força de ligação dele com o núcleo é menor, para pensar, né? A força elétrica ela aumenta com a distância, então quanto mais longe, mais força o núcleo tem que fazer para manter o elétron preso. Então esse momento angular ele vai ser proporcional à camada que esse elétron esteja. Então quanto mais longe o elétron está, maior é o momento angular, ou seja, ele precisa de mais quantidade de movimento para ele continuar rotacionando em torno daquele núcleo. Beleza? Simples, então até coloquei aqui. Então a equação para se calcular o momento angular quantizado do elétron numa órbita é dada por L igual a N vezes H cortado. Perceba que esse Hzinho aqui, a constante de Planck, está cortado. Isso significa que, na verdade, é a constante de Planck que nós já conhecemos dividido por 2π. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Beleza, então a gente vai parar aqui, ó. Então, a segunda parte da teoria do Bohr é isso daqui. A energia E é constante, porque o elétron acelerado na órbita não emite radiação eletromagnética. O que mantém o seu movimento constante é o momento angular. Então é isso que a gente estava discutindo. Na ausência de forças externas, aquele momento angular, que faz o elétron girar em torno do núcleo, vai se manter constante. E se o momento se conserva, a energia também vai se conservar. Ou seja, não está emitindo radiação eletromagnética, aquele elétron não está perdendo energia, por isso que ele não cai dentro do núcleo. Beleza? Tranquilo?